Olá, boa tarde. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, participou nesta manhã da cerimônia de posse de Raquel Dodge no cargo de Procuradora-Geral da República. Nós ouvimos muito atentamente o discurso da nossa nova Procuradora-Geral da República, que disse com toda clareza que ia fazer o que todos nós que temos responsabilidade com o Brasil, e a harmonia entre os poderes, né? Ia defender a harmonia entre os poderes. E que ninguém estava acima da lei, mas ninguém estava também abaixo da lei. Então eu acho que ela hoje disse exatamente aquilo que todos nós esperamos, tenho convicção. Será dura, mas será extremamente democrática. Nós vamos viver um novo momento do Brasil e eu espero que esse momento seja de harmonia, para que a economia que começa a voltar a crescer possa ter os brasileiros tranquilidade em relação a essa perspectiva para gerarmos esses 14 milhões de empregos que a população, principalmente a população mais pobre, espera ansiosamente. Uma sessão solene do Congresso Nacional homenageou nesta manhã os 45 anos da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. O presidente do Senado ressaltou o papel dos juízes federais para a consolidação da democracia no Brasil e para o acesso dos cidadãos aos direitos. É a Justiça Federal que arbitra os litígios dos mais variados atores da União com as demandas da sociedade brasileira e de todos os brasileiros. Neste entendimento, a AJUF, que conta com uma abrangência nacional em todos os níveis do Poder Judiciário, tem desempenhado papel central no fortalecimento desses mecanismos de solidez institucional. Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, disse que a magistratura tem sido respeitada pelo Congresso Nacional e que a harmonia entre os poderes beneficia o Brasil. Também comentou a atuação dos juízes. Os juízes não podem estar distantes da sociedade. Devem debater com as instituições, deve ter diálogo com a academia, com as escolas de direito e devem, sem dúvida nenhuma, ser aquele juiz contemporâneo, aquele juiz que não é voltado só a aplicar a lei ao caso concreto, mas um juiz que está inserido no projeto de uma nação desenvolvida e uma nação que enfrente os seus problemas reais e solucione as suas diferenças. O senador Eumano Ferrer, autor do pedido para a sessão, disse que desde a fundação, a Associação Nacional dos Juízes Federais buscou consolidar o Estado democrático de direito. Essa luta perene demanda um poder judiciário dinâmico, um judiciário vivo, um judiciário que, além de combater de forma intransigente a corrupção e servir ao povo com transparência, celeridade e presteza, deve estender sua atuação para além dos gabinetes, para além da rotina das discussões, sentenças, súmulas e acórdãos. A AJUF defende a independência dos juízes para julgar. Sem que os juízes tenham independência, não é possível se fazer um judiciário forte. Não é possível que nós tenhamos um judiciário garantidor dos direitos consagrados na Constituição. A situação dos trabalhadores do grupo JF foi discutida em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. O grupo, do qual faz parte a JBS, está em dificuldades. Os principais acionistas da JF, os irmãos Joesley e Wesley Batista, estão presos por envolvimento em corrupção. Sindicalistas disseram que o grupo JF mergulhou numa crise de credibilidade que ameaça o emprego de 125 mil trabalhadores só no Brasil. Já vimos isso em outra empresa. Nós tivemos exemplo da Parmalat, que era uma empresa das maiores do mundo do laticínio, maior da América Latina aqui, ela estava no Brasil, e de repente, um problema de corrupção, essa empresa teve problema. Naquela ocasião, os trabalhadores também correram o risco de perder seus empregos. Pela intervenção sindical, pela intervenção da Justiça, se conseguiu uma recuperação judicial da qual garantia emprego para os trabalhadores. Quem comprava tinha que garantir o emprego por um ano. Isso a gente conseguiu com a Parmalat. Agora estamos enfrentando o problema JBS.
problema muito difícil de tratar no momento que o governo é um interessado em acabar com essa empresa. O risco do desemprego em massa foi confirmado pelo Ministério Público do Trabalho. O procurador que atua na área de frigoríficos afirmou que a JBS está à beira de uma recuperação judicial. Contratos bancários com a JBS prevêem como limite para a execução deles uma dívida da empresa que não pode ser superior a 4,75 vezes a geração de caixa. Essa mesma matéria fala que antes da prisão dos irmãos Batista, ela já falava em 4,5 de endividamento, ou seja, a JBS deve em torno de 60 bilhões, mais um pouquinho, isso daria 4,5%, mais um pouquinho até 4,75% os bancos já podem executar. Se isso acontecer, tem que haver recuperação judicial, isso é inevitável. Para alguns debatedores, o acordo de leniência assinado pelo grupo com o Ministério Público deveria ser mudado para beneficiar também os empregados. Façamos uma investida junto ao Ministério Público Federal para mostrar que essa cláusula social ela deve vir agregada ao patamar nos princípios da OIT, que é a comissão tripartite, onde trabalhadores, governo e empregadores, no caso o empregador, possa participar para sabermos como vamos usar esse dinheiro para a proteção do pleno emprego desses trabalhadores. O representante do Ministério do Trabalho informou que vai levar uma proposta ao governo, tornar permanente o programa Seguro Emprego, que acaba no fim de 2018, sendo que as empresas só podem se inscrever até o fim de 2017. Tecnicamente, já vamos encaminhar uma proposição ao senhor ministro do Trabalho e ao governo de permanência, de tornar o programa Seguro Emprego permanente. Porque pode ser um instrumento em que as próprias plantas, hoje, de frigoríficos e de outros empreendimentos afetados por essas circunstâncias, de repente, olha, não vamos desempregar, mas vamos reduzir a jornada de trabalho. E aí, a jornada de trabalho poderá ser reduzida com redução de salário, mas com a compensação do benefício do seguro-desemprego. Mas se o programa não existir mais, não teremos mais esse instrumento. O financiamento de campanha pode ser votado no plenário nesta semana. Os parlamentares estão buscando novas fontes de recursos, já que não podem mais receber doações de empresas. E eles estão apreensivos com a indefinição do Congresso sobre o assunto. É que acaba, no fim do mês, o prazo para alterar as regras das eleições de 2018. O financiamento também está em discussão na Câmara, mas como ainda não há consenso por lá, os senadores querem negociar e aprovar uma alternativa por aqui. É bom lembrar que qualquer proposta tem que ser aprovada pelas duas casas. Uma das ideias modifica o horário eleitoral. Quero que o professor chegue... A proposta acaba com a propaganda partidária gratuita em rádios e TVs. É que hoje, em troca dessa transmissão, as emissoras recebem um desconto na hora de pagar os impostos. O governo deixa de arrecadar quase 900 milhões de reais a cada 2 anos. Pelo projeto, esse dinheiro seria destinado a um fundo para o financiamento de campanhas. Ele não tira um centavo de educação, de saúde, de nada. O que nós estamos fazendo é deslocando um dinheiro que pagava uma hora de rádio e televisão para um fundo partidário. Qual é um ponto também que nós estamos saneando? É que este horário de rádio e televisão, ele tem provocado, na maioria das vezes, em todas as denúncias, CPIs e muitas vezes até cassação de candidaturas, vem em decorrência de caixa 2 que é utilizado para o pagamento e financiamento desses horários. A distribuição do dinheiro ficaria a cargo do eleitor. Cada um teria uma cota para direcionar ao partido ou candidato de sua preferência. Esse eleitor pode dizer, não me interessa que esse percentual que eu posso decidir de R$10 vai para o candidato A ou vai para o partido B. E ele pode, naquele momento, dizer o seguinte, não, mas eu acredito nesse candidato. Além desse valor que eu posso definir, eu posso também completar esse valor com mais 10 ou 20 ou 100 reais. Com isso, então, você traz o eleitor
para uma realidade, uma campanha eleitoral. Ele participa na distribuição e no financiamento e depois ele participa também diretamente no resultado final, que é o voto. Pelo texto, os partidos ainda poderiam fazer propaganda no rádio e na TV, só que em duas situações: divulgando conteúdo gratuitamente pelas emissoras públicas, como é o caso da TV Senado, ou pagando do próprio bolso para transmitir em canais comerciais. O projeto está em regime de urgência e pronto para ser votado em plenário, só que ainda não há consenso. Os senadores incluíram outras propostas na pauta e vão tentar construir um texto alternativo. Eu acho que o que nós poderíamos fazer é aprovar algo aqui que pudesse ser uma alternativa viável para a Câmara dos Deputados, que eu vejo como a única forma de a gente poder contribuir nesse momento, porque do contrário, aprovar mais um projeto polêmico aqui, vai chegar lá, vai se misturar aquelas outras tantas propostas que não se encontra acordo, não é? Nós não vamos deixar de debater nem de aprovar projetos aqui, porque a Câmara vai votar ou não. Esse é próprio do sistema bicameral, vamos cumprir a nossa parte. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.